Olha só, o mercado de etanol de milho no Brasil está em rápida expansão. De 2019 até a safra 23-24, Carol, a representatividade na produção total cresceu de 2 para 19%, com estimativas de ultrapassar 22% nos próximos 2 anos. Essas informações estão no estudo desenvolvido pelo Itaú BBA. E quem comenta essas informações com a gente ao vivo agora é o gerente de crédito para agronegócios do banco, o Guilherme Novaes. Guilherme, obrigado por estar se juntando a gente. A gente aqui no agro tem acompanhado de perto a importância do agro para a aceleração energética. O Congresso tem trabalhado muito nisso. E o agro, fundamentalmente, o Brasil é um dos maiores produtores de milho do mundo. Inclusive, chegou a ultrapassar os Estados Unidos. A gente tem que alimentar frango, alimentar suínos, tem que alimentar bovinos, mas tem a parte energética. Então, estamos caminhando bem, né? Bom dia. Bem-vindo, Guilherme. Bom dia, pessoal. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Sim, acho que estamos caminhando bem. Como você já mencionou, acho que tem bastante projeto aqui, a gente que está mapeado, né? Aqui pelo Itaú BBA, a gente mapeou aqui em torno de 22 projetos, seja greenfields e novos projetos de expansão, de fato, né? De plantas de etanol de milho. E o que a gente consegue ver, observar, é que esses projetos estão fugindo um pouco aqui da grande área que deu início aqui às plantas de etanol de milho, né? Que foi mais o Mato Grosso do Sul, e tem uma expansão geográfica super importante aqui, especialmente mais para os estados aqui do famoso Mato Piba, né? Então, que são regiões com menor produção de etanol, de fato, e tem um potencial grande e boas oportunidades para o incremento do consumo do etanol, né? Guilherme, como que está a industrialização disso? O Itaú, por exemplo, ele vem financiando? Perfeito. A gente tem avaliado 22 projetos, nós já temos alguns clientes, né, que são de plantas pool de milho, que a gente fala, pool de milho, quando depende especialmente aqui somente de biomassa fora, não é uma planta acoplada a uma planta de cana de açúcar, né? Então, temos financiado, sim, alguns projetos, mas, de fato, é um investimento muito grande, né? Como eu comentei, são 22 plantas que nós temos mapeados aqui em projeto, em avaliação de crédito, que a gente estima aqui que pode chegar a esses 20 bilhões ou até mais 20 bilhões de reais em investimento, né? A gente sempre utiliza aqui, dados os clientes que a gente já tem na carteira, alguns valores de investimento para a gente ter um guidance e projeções, né? Então, a gente tem utilizado aqui em torno de R$ 3,50 por litro para um projeto de etanol de milho novo, né? Isso considerando armazém, considerando capacidade de tancagem da usina, que são detalhes importantes aqui que podem mexer nesse indicador aqui de reais por litro também, né? Sempre importante avaliar isso, eu sempre falo aqui em média, né? Então a gente precisa olhar exatamente o que contempla cada investimento de uma nova planta de milho, qual que é a sua região, né? Para de fato ver o quanto vai ser o potencial desse investimento. E sim, a gente tem financiado tantos clientes novos quanto clientes já existentes, né? Então, não só nós, como a gente vê o mercado financeiro como um todo, com uma atuação mais forte. Inclusive, tem anúncios públicos aí do BNDES atuando também no financiamento aí bem mais a longo prazo e mais atrativo aqui para essas novas plantas de etanol de milho, que fazem muito mais sentido para um projeto novo, né? Fato é que a gente vai precisar de um mercado financeiro bastante antenado aqui nesse tema para suportar esse crescimento aqui, essa expansão super representativa. Tudo isso é uma cadeia que tem que andar muito interligada. Você tem o produtor, que tem que produzir milho para ração, milho para exportação, milho para etanol. Você tem a indústria automobilística, que tem que estar preparada para poder assimilar os novos combustíveis, motores cada vez mais adaptados. Nesse aspecto, a gente também está trabalhando, jogando direitinho, jogando integrado, vamos dizer assim? Perfeito. É importante mencionar também que esses 20 bilhões de reais que a gente comenta em estudo, eles contemplam exclusivamente para a indústria de uma planta de milho. Ainda tem todo esse fomento que você comentou para a planta, né, para os produtores rurais de milho, produtores rurais aqui de floresta, né, que é um ponto importantíssimo aqui para o tema e que precisa estar muito bem mapeado para quem quer fazer uma planta de etanol de milho, né, uma planta full, e também para esse mercado, né. Eu diria que estamos encaminhando bem aqui, tivemos aprovações aqui da PL do combustível do futuro, né? Então, recentemente, isso dá um gás novo aqui para o setor e para o etanol, que é super importante quando a gente fala de descarbonização, né? Então, é um produto
bem mais sustentável. A gente pode ver diversos estudos científicos comprovando isso quando a gente olha o ciclo como um todo. Então, temos visto também montadoras alinhando seus investimentos, especialmente aqui no Brasil também, para carros híbridos, né? Tem os carros elétricos também, de fato, mas os carros híbridos têm ganhado bastante força. Mas a nossa grande frota hoje é uma frota flex, né? Então, a gente tem uma grande oportunidade ainda de crescer o consumo do etanol, né? Internamente, a gente fala da porteira para dentro aqui no Brasil, né? Sem olhar o mercado externo. Mercado externo, a gente tem ainda grandes oportunidades, né? Como pode vir o SAF ou o etanol para utilização como combustível marítimo, etc. Mas tem um potencial grande aqui para o mercado interno, né? Então, acho que o consumidor precisa, especialmente nessas regiões novas aqui, que a gente deve ter novas plantas de etanol de milho, precisa conhecer melhor o produto, saber da sua capacidade aqui de ser um produto com uma menor emissão de carbono, né, e ter um aumento aqui, de fato, da representatividade do etanol hidratado ou anidro aqui, que é o misturado na gasolina, na composição aqui nessa transição energética. Era justamente isso que eu ia te perguntar agora, se existem carros, né, que funcionam 100% ali à base de etanol de milho, como, por exemplo, tem de cana, né? O etanol, no fim do dia, ele é o mesmo etanol. Tá? Não tem diferença nenhuma do etanol final que a gente coloca no carro, seja ele produzido pela cana ou seja produzido pelo milho. Tá? Ele é o mesmo etanol, então pode ser utilizado 100% no carro flex aqui. Então a gente nunca vai saber, a não ser que a gente comece a fazer alguma publicidade disso nos postos de gasolina, se o etanol tem origem ali, o milho ou a cana. Né? O fato é que o produto final é o mesmo, tá? Não tem diferença química aqui alguma. Mas essa é uma boa ideia que você acabou de dar, né? Porque isso pode estimular até a competitividade. Eu tive agora recentemente em Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras, vendo o potencial do agro que é na região. Agora, temos muitos desafios. Na parte do agro, por exemplo, a gente está com a cigarrinha do milho, que está realmente atrapalhando um pouco aí a vida dos produtores. Eu sei que não é só praia, mas a gente acompanha todos os segmentos da mas focando nisso que você está falando, como gerente de crédito para agronegócio do banco, do Itaú, BBA. Então, eu queria saber de você, você falou das plantas que estão sendo espalhadas pelo Brasil. Você citou Mato Piba, que é Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. E onde mais? Como é que está Goiás? Em Goiás tem muito bom nisso aí também, né? Goiás também tem algumas plantas, né? Já tem plantas existentes em Goiás e tem novas plantas sendo anunciadas de fato. Não com tanta velocidade assim quanto no Mato Piba, né? Imagino que, a gente fazer uma análise macro aqui, a gente já tem grandes plantas de cana também em Goiás, né? Então, você já tem uma produção mais representativa de etanol, né, no estado de Goiás. É diferente quando a gente olha para o Mato Piba. Mas também temos ali Mato Grosso do Sul, temos inclusive aqui etanol de trigo sendo produzido, né, saindo um pouco do milho especificamente, mas de trigo que vai começar a ser produzido no sul do país, né, no Rio Grande do Sul. Então tem outras frentes aqui para a gente pesquisar e ter novas tecnologias do biocombustível de fato no Brasil, né? E as grandes regiões que estão em expansão, talvez um pouco por isso fora um pouco de Goiás, dos grandes do centro-sul que a gente comenta, pelo fato da falta de oferta de etanol local, né? O preço do etanol ele é mais caro nessas regiões. Então, você fomentando a produção também lá, você deve ter uma estabilidade de preço, a paridade deve ficar mais positiva para o consumidor para ter um incremento de consumo, né? Mas respondendo sua pergunta diretamente, acho que a gente tem plantas também em Goiás, novos projetos, mas a grande expansão, diria que está de fato no Mato Piba, né? Você sabe que a gente deu essa notícia do etanol de trigo lá do Rio Grande do Sul esses dias, mostrando já. Aliás, o etanol pode ser feito a partir de outras coisas também, né? A gente fala milho, tem cana, tem o trigo, o que mais, hein? A gente tem o sorgo também, que tem muitas plantas de etanol de milho, tem visto uma forma de fazer um blend aqui entre o sorgo e o milho, né? Tem toda uma questão técnica aqui que precisa ser verificada em função da qualidade do DDG que sai no final, se você de fato consegue ter produção de óleo ou não, que é um componente importante de receita lá na ponta, que geralmente a gente não fala, né? Por conta de sua representatividade, mas existe ali o trigo, etanol de cana, etanol de milho e o sorgo também entrando bastante forte aqui, né? Também nesse estudo hoje em conjunto com o milho. Guilherme, tem investimentos, né? Tem benefícios para quem investe nesse negócio? Até porque
A gente está falando de um processo a gente está trabalhando para a descarbonização, né? E o Brasil lidera nós estamos liderando a transição energética com energia limpa. Tem a impressão que as linhas de financiamento são mais atrativas, né? Quando a gente olha linhas de financiamento via BNDES, por exemplo, né, ou bancos de fomento, com certeza temos aqui linhas mais atrativas, que é o que faz mais sentido, né, pelo menos pela sua principal composição, para um novo projeto, né, porque são linhas de muito mais longo prazo, é que eu estou falando de 15 anos, né, então algo que tem uma dificuldade maior aqui para nós atuarmos com prazos tão extensos assim, né, não significa que não podemos, mas é uma dificuldade maior para o banco para entrar num prazo tão grande assim. E normalmente são os bancos de fomentos, não só pelo prazo daí, mas também pela taxa financeira que é mais atrativa, né? Então, como eu mencionei antes, o BNDES já anunciou aqui em torno de 1,5 bi, 1,7 bi, né? Ainda é pouco, se a gente vê os 20 bilhões aqui de potenciais de investimento, né? Em torno de 7, 8% que a gente está falando do total, mas tem saído linhas linhas de financiamento nesse sentido, né? Para fomentar de fato a produção aqui do etanol. E também, acho que pergunta da Carolina, em relação, acho que talvez benefícios fiscais aqui, né? A gente vê também uma movimentação aqui da indústria para trabalhar com incentivos fiscais aqui, para conseguir fomentar e ter uma expansão, de fato, regional aqui, com auxílio aqui, de fato, do governo, né? Através de incentivos fiscais ali, seja do ICMS. Tomara que a gente caminhe para uma situação de juros mais baixos, né? Que eu sei que essas coisas não dependem só do banco, o banco trabalha com a realidade de mercado, então a gente está torcendo para que o ano que vem a gente tenha uma trajetória de queda de juros, porque isso ajuda também o produtor, ajuda o industrial, nesse caso aí de vocês. Quero agradecer imensamente, Guilherme, a sua participação aqui no nosso Agromanhã. Você que é do Itaú BBA, gerente de crédito para agronegócios, está dentro da nossa linha de conversa todo dia. Muito boas suas explicações. Obrigado para vocês. Bom trabalho. Obrigada, viu? Obrigado. Eu que agradeço, pessoal. Um bom dia. Até mais.